Semana que acaba, semana que começa. A semana que acabou foi mais uma semana de volatilidade, em linha com as semanas anteriores, em que as preocupações se mantiveram as mesmas, ou seja, cadeia de suprimentos, Covid-19 na China e as suas restrições e a tolerância zero do governo chinês, o conflito na Ucrânia, os bancos centrais a aumentarem a sua agressividade na subida de taxa de juros e no aperto da política monetária, com, obviamente, a tentar controlar uma inflação que está cada vez mais elevada a nível global. A grande culpa disso, pelo menos a apontar pelos dados, são o estrangulamento da cadeia de distribuição no mundo, nomeadamente uma das causas fortes disso encontra-se na China, em que a tolerância zero ao Covid por parte do governo chinês acaba por levar a uma redução nos portos de envio de material que é necessário noutras fábricas a nível global para produtos finais. Obviamente que isso tem uma queda bastante forte no crescimento global e isso acaba por levar a um aumento da volatilidade em geral, já que na medida que também é um ponto de aumento da própria inflação. Obviamente que essa inflação e o que nós no mercado financeiro acabamos por ver com um impacto mais direto é o que resulta dos bancos centrais. Os bancos centrais têm vindo, obviamente, a apertar a sua política monetária de forma a controlar a inflação e esta semana, aos já acostumados Banco Central Europeu, Reserva Federal dos Estados Unidos e muitos outros, tivemos também o Banco Nacional Suíço, que era um dos últimos a manter taxas de juros. Aliás, o Banco Nacional Suíço é o Banco Central com uma taxa de juros mais baixa, com menos 0,75%, e finalmente ele, digamos que cedeu, Thomas Jordan cedeu, dizendo esta semana que estará pronto para também apertar a política monetária caso a inflação, as pressões inflacionárias se mantenham. Obviamente que continuamos a ver por parte também da Reserva Federal toda a vontade de continuar bem com o pé no travão. Já o disse esta semana num dos eventos do Wall Street Journal, Jerome Powell, em que ele diz que até ver que a inflação começa a recuar e começa a abrandar, vai continuar, não vai hesitar em continuar a ter uma política monetária mais apertada, mais restritiva, de forma a controlar a estabilidade dos preços. O mesmo aconteceu no Banco Central Europeu, que todos os membros em geral alinharam definitivamente para uma subida de taxas de juros em julho, e aquilo que há bem poucos meses era completamente impensável, agora é um dado assumidíssimo, e a pergunta não é quando é que vai subir a taxa de juros, provavelmente será mesmo em julho, mas sim quanto. Grande parte do mercado aponta ali para os 0,35. A dúvida está se o Banco Central Europeu irá subir 0,25 ou 0,50. Pessoalmente eu creio que será 0,25, mas isto é uma questão apenas de opinião. Toda esta dialética acabou por criar e por dar mais ênfase à volatilidade que existiu no mercado. Essa volatilidade que nos mercados acionistas se viu, por exemplo, com fortes perdas nos Estados Unidos. Obviamente que é nos Estados Unidos que a Reserva Federal está mais ativa e mais agressiva na política monetária restritiva. Daí se sentir que os mercados norte-americanos, os mercados acionistas norte-americanos, os principais índices, registaram novas perdas semanais. No caso do Dow Jones foi a 8ª perda, no caso do S&P e do Nasdaq foi a 7ª perda semanal consecutiva. No caso do Dow Jones já não aconteciam 8 semanas consecutivas em perdas desde 1932, na altura da Grande Depressão. Portanto, estamos aqui a ter entradas em bear market. Vamos ver como é que vai evoluir para a semana que vem. No mercado europeu também terminou em terreno negativo, embora não tão fortemente negativo quanto o mercado norte-americano, e o mercado asiático até terminou positivo,
e eu creio que um pouco entusiasmado, digamos, por um levantamento de restrições aparentemente na China do Covid-19 e ainda com o Banco Chinês a reduzir a sua taxa de juros nos 5 anos em 0,15%, ou 15 pontos base, o que foi uma surpresa para o mercado, a ver que definitivamente o Banco Chinês está a tentar impulsionar a economia dessa forma. No mercado cambial, o que nós vimos esta semana foi finalmente um dólar parar os ganhos e a ter aqui assim alguma correção. Um euro que, por outro lado, está suportado um pouco por toda a dialética em torno de subidas de taxa de juros por parte do Banco Central Europeu, embora sem que seja feito efetivamente alguma coisa. O euro não terá muitos ganhos, mas pelo menos deixou as perdas que vinha a ter. E isso viu-se esta semana, em que pela primeira vez há algum tempo, não criou novos mínimos do ano. O Yen, numa situação de aversão ao risco, finalmente recuperou alguma coisa, a parte das perdas que tem vindo a ter, fortes perdas, mas de facto a estrela, digamos, das divisas nesta semana foi o franco suíço, que beneficiou bastante com aquela posição mais hawkish do Banco Central Suíço, em que diz que se prepara para subir taxas de juros se isso for necessário. E portanto o franco suíço caiu, por exemplo, contra o dólar já de cima da paridade para os 0,97, e no caso do euro suíço, ele que já chegou aos 1,05, voltou aqui para baixo de 1,03 e prepara-se provavelmente inclusive para atacar a paridade, caso esta dialética em torno de subidas de taxa de juros se vão manter. Para a próxima semana, o grande evento da semana é Davos, o Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça. Como sempre, vão estar grandes individualidades lá. Uma delas há de ser Christine Lagarde, mas obviamente que não vai ser só Christine Lagarde a falar durante esta semana. Vai ser Christine Lagarde, vai ser Jerome Powell e Kuroda do Banco do Japão, isto entre muitos outros membros de bancos centrais que vão ter mais intervenções verbais, e provavelmente será por eles que vai haver a continuação da volatilidade durante esta semana. Obviamente que vamos ter sempre os culpados do costume também, porque o mercado vai continuar a observar o que se está a passar na China a nível de levantamentos de restrições ou de um agravamento da Covid, por exemplo, em que aí as restrições se calhar já vão ficar na gaveta uma vez mais, ou as situações na Ucrânia relacionadas essencialmente com as sanções que a Europa está a tentar promover novamente contra a Rússia. Isso vai também, obviamente, influenciar a volatilidade nos mercados. A nível de dados económicos, não há muito a dizer, não há muito relevante. Temos quanto muito o PCE Price Index nos Estados Unidos, é um indicador de inflação preferido por parte do Fed, só que isto é uma segunda leitura e portanto não acredito que vá haver grandes surpresas e que vá criar grande volatilidade aqui. Essa vamos continuar a deixá-la mais para as intervenções verbais dos diversos bancos centrais, ou melhor, dos diversos responsáveis dos bancos centrais. A nível de bancos centrais que tenham mais alguma influência esta semana, eu adiantaria o Banco Central da Nova Zelândia, que vai ter a reunião sobre taxas de juros e em que é esperada também uma subida de 50 pontos base, passando de 1,5% para 2%. Para já é tudo, espero que tenham uma boa semana. Vamos ver como é que esta semana vai correr, se vai continuar na volatilidade que tem tido ou por outro lado vai acalmar e vamos deixar descansar um pouco neste início quase de verão. Mas para já logo vamos ver e estaremos cá para a semana. Uma boa semana.